Dia Mundial de Conscientização do Autismo é lembrado hoje, é uma data definida no calendário da Organização das Nações Unidas. No Brasil, a estimativa é de que haja pelo menos 2 milhões de pessoas com transtorno do espectro autista. A questão é que o país ainda não dispõe de números oficiais sobre o contingente real. O IBGE passou a inserir questões específicas sobre pessoas com essas especificidades no Censo Demográfico de 2022 só. Nós vamos conversar agora sobre o transtorno do espectro autista com a deputada estadual pelo PSB de São Paulo, que está no espectro, é mãe de um adolescente que também está no espectro, Andréia Werner. Bem-vinda, deputada, é um prazer recebê-la aqui. Muito obrigada pelo convite, é muito bom estar com vocês. Eu quero começar te perguntando o que é o transtorno do espectro autista. É um transtorno do neurodesenvolvimento, quer dizer que ele está presente desde a formação do cérebro do embrião, né? E ele afeta algumas áreas, que seria a comunicação, a interação com as outras pessoas, a parte sensorial e os interesses. A grosso modo é isso. Fala de novo, por favor, deputada. Comunicação. Interação, interesses e também a parte sensorial, é como você percebe o mundo, né? Existem níveis diferentes? Sim, a gente chama de níveis de suporte, na verdade, né? Eu, por exemplo, estou no nível 1, que é o nível que precisa de menos suporte. É importante a gente lembrar que não existe autismo sem suporte, né? Sem necessidade de suporte. E vai até o nível 3, que é o nível que precisa de mais suporte. Deputada, quais são as características que estão ligadas a esse tipo de transtorno a partir dessas 4 características que você elencou? Comunicação, interação social, sensorial, tal, no que diz respeito ao comportamento. Olha, o comportamento ele é muito alterado pela parte sensorial, né? Então, dependendo do perfil sensorial do indivíduo, isso vai alterar o comportamento dele. E eu dou um exemplo aqui. O meu filho tem um perfil sensorial, ele está com 15 anos, que parece que todas as informações que chegam pelos sentidos, a visão, o olfato, o paladar, chegam mais fracas no cérebro dele. Então, a sensação que dá é que ele está sempre buscando estímulos. Ele gosta de sacudir cordinhas na frente da vista, ficar jogando objetos. Ele mesmo faz muito barulho. Tanto que o meu livro infantil que eu escrevi chama Meu Amigo Faz I, porque é um barulho que ele fez a vida inteira. Ele ficava I, e tem muitos autistas que eu conheço que fazem isso. Porque ele fica se autoestimulando, porque parece que chega mais fraco no cérebro. Tem um outro perfil sensorial que é bem clássico, que é dos autistas que não gostam muito de abraço, tem muita seletividade alimentar, não gostam de barulho, porque aí é o contrário, parece que as coisas chegam mais fortes no cérebro do que deveriam. Exatamente. E tem uma mistura disso tudo. Tem gente que tem sensibilidade sensorial com som, mas que come bem, não tem seletividade alimentar. Então, tem vários perfis sensoriais e isso afeta até os interesses, né? Tem aquela coisa de que o autista, ele não brinca de forma funcional com os objetos, mas ele gosta de coisas muito atípicas, né? O meu filho já dormiu abraçado com garrafa PET, saquinho de biscoito, tudo menos ursinho de pelúcia. Andréia, você tem um filho no espectro, também recebeu recentemente esse diagnóstico. Eu queria que você contasse como foi receber esses diagnósticos, tanto dele quanto o seu, e que tipo de mudanças eles trouxeram para a sua vida, para a vida de vocês. Tá, vamos começar com ele então. Imagina que toda mulher quando engravida, ou pelo menos a maioria das mulheres, faz 1 milhão de planos, né, para aquele bebê que está na barriga. E eu sempre lembro às mães também que é importante a gente pensar que o bebê não concordou com nada, né? A gente pensa já que ele vai ser lindo, que vai fazer faculdade, que vai dançar com a gente na formatura, que vai casar, vai dar netinhos. Mas assim, a gente acha que tem um controle das coisas, na verdade a gente não tem. O meu sonho era ser mãe e nunca passou pela minha cabeça que eu pudesse ter um filho com deficiência. Por mais que 20% da população tenha deficiência, algum tipo de deficiência, nunca passou pela minha cabeça. Então foi um choque muito grande, até porque ele foi se desenvolvendo de forma aparentemente normal, ele começou a adquirir alguma linguagem ali com 5, 6 meses, ele imitava, batia palminha, dava tchauzinho, ele fazia coisas que geralmente a maioria dos bebês autistas não fazem, porque os quadros em geral de autismo, o bebê já apresenta sintomas desde que nasceu, ou chora demais, ou chora de menos, não gosta de colo, não faz contato visual na amamentação. Meu filho não tinha isso, só que ele apresentou um quadro que a gente chama de autismo regressivo, porque ele chegou a adquirir algumas habilidades, mas ele perdeu perto do primeiro aninho.
Eu achava que era tudo característica de personalidade dele, né? Ele tem audição seletiva, quando a gente chamava e ele não olhava, ou quando dava alguma instrução verbal e ele não seguia. Só que aí ele entrou para a escola, pouco antes dele fazer 2 anos. E é óbvio que professoras com um olhar muito treinado percebem o que ali naquela criança que não está dentro do que é esperado para aquela idade. Então foi um período muito difícil, porque você tem um monte de certezas que você criou na sua cabeça, né, que não são certezas na verdade, mas você acha que são. E aí chega um médico e ele só te dá dúvidas. Você pergunta, mas ele vai falar? O médico fala, não posso te garantir. Mas ele vai ser independente? Eu não posso te garantir. Porque cada um tem a sua curva de desenvolvimento e isso é bem imprevisível, né? Então foi um período muito difícil, eu acabei deixando meu emprego para acompanhar ele nas terapias e comecei um blog, que é o Lagarta Vira Pupa, que mais tarde virou um instituto que acolhe famílias. No meu caso, eu sempre soube que eu não era como as outras pessoas. Né? Toda pessoa que tem um diagnóstico na vida adulta fala isso. Eu sempre soube que eu tinha muita dificuldade com algumas coisas. Por exemplo? Por exemplo, socializar, assim. A minha mãe sempre fala que eu fazia amizade muito fácil, mas a coisa da socialização e da comunicação, ela tem muitas nuances. Pode ser desde uma criança que não fala nada, que é o caso do meu filho, que não fala nada, ele é um autista não oralizado, até a pessoa que fala demais, porque perde a noção social. Então, eu até fazia muita amizade, mas eu tinha dificuldade de manter, né? Por causa dessa questão, às vezes, da falta do filtro social, de não entender qual discurso é adequado em qual lugar, tom de voz, expressão facial, tudo isso faz parte. Tinha dificuldade na escola também, eu brinco que eu nunca fui popular, eu nunca ia imaginar na vida que eu ia virar deputada, porque eu era da turma do fundão, eu era da turma dos rejeitados, né? Outro dia eu estava pensando que da 5ª até a 8ª série, a minha turma na escola, no interior de Minas Gerais, eram os 2 meninos gays que tinha na sala, a única menina preta em uma escola de classe média e uma outra menina que sofria muito bullying por motivos diversos. Então, super bem acompanhada. Eram os rejeitados da turma, né? Então isso para mim fica muito claro. Mas eu fui diagnosticada com TDAH, ali pelos 37 anos de idade. Aí eu comecei a achar que era tudo TDAH. Mas faltavam umas pecinhas se encaixarem, né? E aí, com o tempo passando e eu fazendo amizade com pessoas autistas, principalmente mulheres autistas, elas começaram a me fazer essa provocação. Olha, isso aí não é só TDAH, isso aí não é só TDAH, você é autista. E aí, de tanto virem essas provocações, eu falei, ok, vamos procurar então alguém sério, que entenda de diagnóstico em adultas, grau 1, porque mulher é mais complicado que homem ainda. Mulher tem uma habilidade de mascaramento, desde que ela é criança, que ela vai disfarçando e vai passando, assim, de certa forma, as pessoas percebem que é meio diferente, mas nada que chame tanta atenção assim. E a minha avaliação demorou 6 meses, e veio essa avaliação bem completa, falaram com meus pais, falaram com meu marido, com amigas, e veio essa avaliação e eu demorei para digerir, demorei um bocado para digerir, mas eu te digo que hoje em dia tudo faz mais sentido. Né, eu olho para trás e eu vejo as dificuldades que eu tive, eu com certeza tive uma depressão que não foi identificada na adolescência, eu tinha ideações suicidas, eu tive uma adolescência bem difícil, então hoje em dia tudo faz sentido, parece que fechou aquelas pecinhas que estavam faltando. Deputada, desde 2012, a Lei Berenice Piana incluiu a Política Nacional de Proteção aos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista e reconheceu o autismo, então, como uma deficiência. O que mudou de lá para cá? Bom, mudou que as pessoas autistas adquiriram direitos por lei que são de pessoas com deficiência, mas inclusive a gente tem visto algumas coisas acontecerem na contramão disso aí, né? Muitas denúncias chegam ao gabinete de pessoas que são autistas grau 1 e que estão sendo recusadas, por exemplo, em algum concurso que tinha cotas. Isso está acontecendo com uma certa frequência, né? Autistas grau 1 não considerados pessoas com deficiência, por mais que esteja na lei. Outra coisa que acontece é que a Lei Berenice Piana deu direito ao acompanhante especializado na escola. E isso é uma coisa que a gente briga muito, porque a gente tem uma política de educação especial na perspectiva da educação inclusiva, que é de 2008. A Lei Berenice Piana veio em 2012. Essa política de 2008 não contempla o acompanhante especializado. E, infelizmente, como ela não foi atualizada ainda, muitas prefeituras, a maioria das prefeituras dos estados seguem ainda essa política e negam sucessivamente o acompanhante especializado para as crianças autistas, como se ele não estivesse na legislação. Então, é uma política que, de fato, precisa ser atualizada para acompanhar a legislação que veio depois, né? Bom, tem um parecer que foi elaborado pelo Conselho Nacional de Educação que garante acesso à matrícula sem discriminação por deficiência
e propõe a inclusão dos estudantes com transtorno do espectro autista em todas as atividades escolares, com as devidas adaptações necessárias. E esse adendo é bem importante porque eu acho que vai bem ao encontro do que a deputada acabou de falar. Te pergunto, crianças com um transtorno do espectro autista têm algum tipo de característica de comportamento que as impeçam de frequentar escolas e acompanhar o conteúdo programático? Quais são essas adaptações necessárias sobre as quais a senhora acabou de falar? Bom, em princípio, nós que acreditamos na educação inclusiva universal, não teria nenhuma característica que impedisse. Pode dificultar se aquele ambiente não estiver preparado para receber a criança. Tem que sempre lembrar que a culpa não é da criança ou do adolescente, a culpa é do ambiente que não se preparou. E aí, quais tipos de adaptações são importantes e que estão nesse parecer para que essa criança seja bem incluída? Que o professor entenda um pouco, pelo menos o básico de autismo. Por que a gente fala disso? Na política de 2008, tinha um direcionamento assim de que o professor só precisa saber de educação. Só que em 2008 não tinha autistas grau 2 e 3 na escola. E hoje em dia o que está acontecendo é principalmente que as escolas particulares sempre dão um jeitinho, por mais que seja contra a lei, de empurrar esses alunos para fora. E a gente tem exemplos de classes na escola pública que tem 5, 6, 7, 8 alunos autistas. Eu recebi outro dia um comentário num post meu que eu até printei de uma professora que tem 8 alunos autistas na sala dela. E aí eu te pergunto, como que faz se um aluno autista entra em crise por questões sensoriais, emocionais, de excesso de demanda, e a professora não tem a mínima noção do que fazer? O que tem acontecido é que tem escola chamando a polícia, chamando a GCM, quando esses alunos entram em crise. A gente recebeu algumas denúncias aqui no gabinete, porque os professores não sabem o que fazer. Aí, em vez de chamar, sei lá, o que seria talvez mais comum para alguém que não sabe o que fazer, é chamar o SAMU, não? Mas o que tem acontecido é chamando a polícia. E, na verdade, se esse professor tiver um treinamento para que ele consiga identificar possíveis gatilhos de crise naquela criança, como que eu adapto o ambiente para que ela entre menos em crise, ou como agir no caso de uma crise para ajudar essa criança a sair da crise, não aconteceria esse tipo de situação. Né? Adaptação de material, adaptação de currículo, que está dentro do que é chamado de adaptações razoáveis na Lei Brasileira de Inclusão, e o próprio acompanhante especializado, porque a nossa política de 2008 prevê, no caso do autismo, só aquele acompanhante que, na verdade, ele fica do lado de fora da sala, e ele leva no banheiro, ou ele ajuda com a alimentação, e tem algumas escolas que tem um profissional desse, para todas as salas. E o autista, dependendo do seu nível de suporte, ele precisa de alguém dentro da sala com ele, que faça esse acompanhamento pedagógico, que ajude ele com as questões pedagógicas mesmo. E isso ainda vem sendo negado. Então, a importância desse parecer é que a gente consiga até complementar algumas coisas da política de 2008 que ainda não contemplavam os autistas. Quero te ouvir mais sobre esse acompanhante especializado. Qual deve ser a formação dele? Qual seria o ideal? A gente não tem essa regulamentação ainda, e isso é um problema, porque aí tem município que contrata estagiário, que contrata gente do ensino médio, e existem alguns estudos que mostram que tudo bem ser uma pessoa com ensino médio, desde que ela receba uma formação sólida. E aí está o problema. Normalmente os municípios contratam estagiário e não dão treinamento nenhum. Aí acaba virando uma babá mesmo, fica correndo atrás da criança ou do adolescente. A ideia, que inclusive está no parecer, é que essa pessoa tenha treinamento de práticas que são baseadas em evidência e que são usadas na educação em vários países já e que provam que funcionam. Então, aprender comunicação alternativa e aumentativa, aprender ensino estruturado, como que você divide uma tarefa em várias etapas para que a criança consiga fazer de uma forma mais fácil. Várias coisas que já são usadas em outros países e que aqui não tem essa entrada na escola ainda. Você já viu isso em alguma escola, Andréia? Ou o mais comum é que esses professores não sejam especializados, não tenham tido formação para lidar com essas crianças? Eu já vi isso com o meu filho, na rede municipal de Vinhedo, que é onde a gente mora. A gente se mudou para lá durante a pandemia. O meu filho, ele só tinha estudado em escola especializada até então, e a gente colocou ele na rede pública. Lá tem a sala de atendimento educacional especializado no contraturno, tinha professora de educação especial com uma formação sólida, baseada em evidências, ele tinha uma acompanhante, ele tinha um material adaptado. Tem um vídeo lindo que eu postei nas minhas redes, dele apresentando um trabalho de geografia para a turma, sem falar uma palavra, porque ela adaptou para que ele colasse as palavrinhas na lousa, ou colasse os pictogramas na lousa. Na formatura dele, ele fez um discurso em comunicação alternativa. Então, isso tudo me mostrou
que a inclusão é possível quando a legislação é cumprida, quando você dá as adaptações, você respeita aquele potencial daquele aluno, quando você dá o que aquele aluno de fato precisa para que ele tenha acesso ao ensino, né? A acessibilidade para um autista é totalmente diferente de acessibilidade para um cadeirante, de acessibilidade para um aluno que é surdo. E eu conheço uma professora da rede pública de São Paulo que tem um aluno com TEA. Ela entrou quase em pânico, beirou um burnout, nunca aprendeu, foi aprendendo na marra e hoje consegue lidar um pouco melhor com isso. Mas, assim, viu as colegas entrarem em depressão, um burnout, porque não Porque não o sabiam Estado lidar. não deu esse treinamento para ela. Mas eu já ouvi relatos suporte. dela que foram assustadores. Tem um post meu que viralizou esses dias que eu falava justamente sobre a piora da inclusão, se uma mentalidade que não permite adaptações permanecer, e o post foi invadido por professores, dizendo justamente isso. Eu estou com burnout, eu pedi afastamento, tem 5, 6, 7, 8 autistas na minha sala, eu não sei o que fazer, eu não fui treinado para isso. E a verdade é que muitas vezes os municípios eles contratam formações continuadas, e aí você fala, ó, que bom, tem uma formação continuada. Só que não dá uma base sólida para que aquele professor de fato saiba o que fazer e como incluir. Só falam com aquele professor que ele precisa ser anticapacitista, que ele precisa querer incluir, e talvez ensinar um pouco de desenho universal, mas é só. E, na verdade, a gente sabe que tem tantas outras ferramentas que seriam úteis e que professores acabam pagando do próprio bolso. Então, todos esses professores que eu conheço, que têm uma formação sólida baseada em evidências, eles pagaram do próprio bolso. Isso não veio do município, isso não veio do Estado. Deputada, o que é que diz o Ministério da Educação sobre esse parecer? Tem algum tipo de conversa começada com o ministro Camilo Santana? E como é que isso seria elaborado e efetivamente implementado pelo país, um país desse tamanho, com as dimensões e as dificuldades todas que a gente conhece? A gente está em conversas com o ministro Camilo, inclusive eu já estive numa reunião em Brasília, junto com a deputada Tabata Amaral, o deputado Rolando Silva, deputada Isa Arruda, Alessandra Aber, o senador Cid Gomes, e a gente tem uma carta assinada por 2.600 entidades ligadas ao autismo, pedindo a homologação, e também um abaixo-assinado com 38 mil assinaturas. O ministro Camilo encontra alguma resistência dentro do MEC em um grupo que é ligado mais à filosofia da política de 2008, né? Esse grupo faz resistência à questão do parecer. Mas a gente está tentando mostrar para ele que as coisas evoluíram e que a nossa política de educação especial também tem que evoluir, principalmente se a gente já tem provas de que isso está sendo usado em outros países com sucesso. Se ele homologar, não é uma coisa que é obrigatória, é um parecer orientador. Então não quer dizer que todas as escolas vão ter que seguir, mas é ali um parâmetro, principalmente um parâmetro baseado em ciência, que se as escolas resolverem adotar, com certeza vai melhorar muito o nível de inclusão desses alunos. Mas a não obrigatoriedade de adoção desse protocolo resolve alguma coisa? Olha, durante a pandemia veio um parecer orientador do CNE pedindo para suspender as aulas presenciais. E, de novo, era um parecer orientador e, inclusive, naquela época, o ministro da Educação que estava no posto não quis homologar. E, mesmo assim, a maioria absoluta das escolas seguiram esse parecer orientador, porque o CNE é um órgão técnico. É um órgão muito reconhecido por ser um órgão de Estado, com pessoas técnicas, é um órgão muito respeitado. Então, a gente acredita que alguma mudança isso vai produzir. Bom, a gente acabou de veicular aqui uma matéria, deputada, sobre o SUS e problemas de famílias que tem alguém na família com isso, com TEA, e o SUS não contemplar todas as terapias. Planos de saúde também. Planos de saúde também. Então tem o SUS, eu quero saber se o SUS contempla terapias importantes para uma pessoa com um transtorno de espectro autista e com relação aos planos de saúde com essas terapias. Como é que são esses dois ambientes? Tá, vamos lá. Desde que o meu filho foi diagnosticado em 2010, eu vi quase nenhuma mudança nisso, tá? Quando as famílias conseguem alguma terapia pelo SUS, que é feita nos CAPs em geral, uma vez por semana, ou o que está mais comum é uma vez a cada 15 dias, durante meia hora, em grupo. Então, é um autista com uma criança com síndrome de Down, com uma criança que tem uma síndrome XPTO, todas aquelas condições misturadas em grupo. Quer dizer, isso não vai fazer diferença no desenvolvimento dessa criança, ainda mais a gente sabendo que todos os estudos da área dizem que a gente precisa de intervenção precoce e intensiva, principalmente até os 3 anos, para que essa criança ainda pegue ali a plasticidade cerebral e consiga desenvolver ao máximo a sua autonomia. Aí muitas famílias faz uma vaquinha, a mãe faz uma faxina a mais para conseguir pagar aquele plano de saúde mais básico, para que o filho tenha o mínimo. Só que o que a gente tem visto, principalmente no último ano, é que os planos de saúde têm cancelado apólices,
de autistas, principalmente, mas também de outras pessoas com deficiência, até pessoas em tratamento oncológico, e eles têm descredenciado clínicas que prestavam um atendimento de excelência para esses autistas. Só que no gabinete, no último ano, foram mais de 800 denúncias desse tipo. Eu levei essas denúncias ao Ministério Público de São Paulo, que abriu 6 inquéritos contra 6 operadoras de plano de saúde, porque viu materialidade. Porque tem uma decisão do STJ que diz que você não pode cancelar plano de saúde de quem está em tratamento. Ou seja, é ilegal você cancelar o plano de saúde do autista. A nossa reportagem trouxe o número de 12 mil reclamações por tratamentos negados em 2023 para esse público. Infelizmente, a gente vê que a ANS não tem cumprido o seu papel como deveria, né? Assim, tem tantos planos de saúde que tem tantas reclamações. Se você entrar nas redes sociais, você vai achar várias coisas sobre pessoas que estão com liminar e os planos de saúde não têm cumprido as liminares. E a gente está falando de pacientes com câncer. Dá aquela sensação horrível de que estão esperando a pessoa morrer, de fato. Né? Tem algumas advogadas que têm pedido, ao invés de pedir multa diária, porque para as operadoras não faz nem cócegas, às vezes, a multa diária, elas estão pedindo a prisão do diretor daquela unidade naquela cidade, para ver quem sabe assim, né? Se assim a liminar é cumprida. Nossa. Esses inquéritos abertos pelo MP estão andando já, deputada? A senhora sabe o desenrolar deles, não? Estão andando, teve um que estão fazendo um termo de ajustamento de conduta, que eu não fiquei assim 100% feliz, eu acho que poderia ter sido mais pesado pela conduta que foi feita do plano de saúde, né? Agora, se a gente não tiver uma punição exemplar, essas condutas vão continuar. Infelizmente, quem deveria estar fazendo isso é a ANS mesmo, né? Então, e veja aqui quantos casos a gente tem problemáticos no nosso país que dependem de uma ação enérgica das agências reguladoras e a gente não tem visto, né? A ANS, estamos falando agora, acabamos de falar da Enel por causa da Aniel, por causa da Enel e a falta de serviço contratual que ela deixou de prestar na Grande São Paulo. Deputada, a senhora já viu o plano de saúde ficar mais caro ou até mesmo o plano de saúde ser cancelado quando se descobre que o cliente tem transtorno do espectro autista? Eu sei que a senhora recebe aí no seu gabinete muitas reclamações também, questões, problemas de famílias com crianças no espectro autista que tentam buscar uma solução para suas questões. No caso do plano de saúde, plano cancelado ou mensalidade mais cara quando se detecta o TEA? Não especificamente quando se detecta, mas algumas pessoas que já estão com o filho fazendo tratamento há mais tempo, do nada recebem um boleto com 50% de aumento. Né? Principalmente porque os planos individuais, que são aqueles que a ANS regula o aumento, e geralmente manda uma autorização para aumentar, 8%, 9% de um ano para o outro, eles são a minoria da minoria. A maioria dos planos de saúde que a gente tem atualmente são os chamados coletivos por adesão. E esses planos não são regulamentados, a questão do aumento. Então, a gente vê pessoas recebendo boleto com 50% de aumento. Outra prática que está comum é aumentar a coparticipação de uma forma que a pessoa não consiga pagar. A gente teve denúncia aqui de gente recebendo boleto de coparticipação de R$20 mil. Nossa, então, o que as famílias fazem? Elas vão colocando os filhos fazendo menos terapias para não ter que pagar a coparticipação. E coparticipação abusiva também é contra a lei, mas aí teria que judicializar. E no nosso país, a gente sabe que o acesso à justiça é muito difícil. Né? A gente tem uma faixa enorme de pessoas que não têm acesso à defensoria, porque ganha ali um pouquinho a mais daquela faixa inicial, mas também não tem dinheiro para pagar um advogado particular. E as operadoras sabem disso muito bem. E eu fico impressionada com a quantidade de casos de saúde judicializados nesse país. Todo mundo conhece alguém que teve que entrar na justiça e ganhar a liminar, por exemplo, para receber remédio de alto custo do governo. Quantas histórias a gente já não ouviu? Deputada, para a gente terminar, por que o transtorno do espectro autista ainda é entendido socialmente de uma maneira tão estigmatizada, tão preconceituosa? A gente precisa de mais conscientização mesmo, né? Eu acho que essa noção do espectro do autismo é uma noção muito recente. A gente ainda precisa falar mais sobre isso. Quando eu falo que o meu filho é autista e que eu também sou autista, tem gente que não acredita, né? Mas por que não calçou meus sapatos na adolescência, na infância? Não tem noção dos problemas que eu tive no mercado de trabalho. Eu vim para São Paulo porque eu passei num concurso de trainee aqui, trabalhei em multinacionais, e eu sofria muito com essa coisa, porque para você trabalhar numa empresa grande, você tem que fazer um social, você tem que sorrir sempre para todo mundo. E eu não consigo, e nem consigo prestar atenção se eu estou sorrindo o tempo inteiro.
Então, isso prejudica você no emprego, prejudica nos relacionamentos. A inocência que a gente tem também coloca a gente em perigo. 9 em cada 10 mulheres autistas sofrem abuso ou violência sexual. Então, a gente tem que falar sobre conscientizar do espectro, né? O espectro é assim, a pessoa que tem o nível 3 de suporte vai precisar de mais suporte substancial na sua vida. A pessoa que tem nível 1 vai precisar de outros tipos de suporte. Às vezes um apoio no emprego, um apoio psicológico, porque são pessoas mais propensas à depressão. Então é ver quais suportes que cada pessoa precisa, porque não existe nível 0 de suporte no autismo. Perfeito. Eu quero agradecer muito, deputada, a sua presença aqui hoje, as suas palavras e essa entrevista que certamente nos ajuda e ajuda também os nossos ouvintes a entender melhor, primeiro, o que é o autismo, né? O transtorno do espectro autista e quais são as dificuldades que essa população encontra para ter uma boa vida nesse país. Muito obrigada e venha sempre ao Estúdio CBN. Eu que agradeço. Obrigada pelo espaço. Andréa Werner é deputada estadual pelo PSB de São Paulo.